Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem muito importante da parte de Deus para todos nós. Graças a Deus. Hoje vamos aprender como servir a Deus em graça. Graças a Deus. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Você que tem nos acompanhado, tem nos assistido, tem gostado dos nossos estudos, eu quero dizer para você que para você nos encontrar no YouTube, você vai escrever aí, canal de Eduardo Almeida, O Amor de Deus. Se você escrever O Amor de Deus, com Eduardo Almeida, você vai encontrar os nossos estudos, amém? Graças a Deus. Inscreva em nosso canal. Hoje vamos aprender coisas importantes do ensino do Evangelho, das boas novas, né? Muitas pessoas entram na igreja, participam do batismo, do culto, da Santa Ceia, são dizimistas, vão para a oração, vão para os montes, enfim, e não tem o conhecimento da graça. E quando nós temos o conhecimento da graça, nós passamos a servir a Deus como Ele quer e como Ele nos ensinou, né? Então nós vamos lá, vamos ver um texto da palavra de Deus, glória a Jesus, aí no Evangelho que escreveu Lucas. Lucas, Boas Novas, livro histórico de Lucas. Lucas não escreveu nada dele mesmo, mas escreveu sobre a vida de Jesus. Por isso, nós em graça chamamos de livro histórico de Lucas, capítulo 4, verso 25 ao 30. Preste bastante atenção, porque nós muitas das vezes não precisamos nem do hebraico e nem do grego, porque dentro da língua portuguesa, nossa língua, nós encontramos a verdade, aonde a palavra histórica do Evangelho revela, louvado seja Deus, a verdade, né, para nós. Mas vamos aqui observar esse texto. Jesus é expulso de Nazaré por uma turma de religiosos, um grupo de religiosos. Eles expulsam Jesus. E eu queria saber de você, meu querido irmão evangélico, cristão, será que você também não expulsaria Jesus da sua vida? É uma pergunta. E você pode refletir. Olha bem, versículo de número 25. Jesus, quando é interrogado dentro desse texto,
do versículo 14 até o versículo 32, quando era interrogado dentro da sinagoga, né, onde ele foi-lhe dado a oportunidade, e ele lê um texto de Isaías, né, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, Esse grupo de religiosos aí não queria saber dos pobres. E Jesus está aqui dizendo que Isaías tinha profetizado dele, evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar liberdade aos presos e restaurar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Aí ele proclama o ano aceitável do Senhor, fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E Jesus ficou em pé e disse, e passou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Jesus falou alguma coisa errada aqui nesse texto, irmão? Hoje se cumpriu as escrituras que vocês ouviram, que vocês acabaram de ouvir. Jesus não falou nada demais. Mas para os estudiosos da época, isso foi uma afronta. Muito bem. E todos davam testemunho dele, e se maravilhava das palavras de graça que saía dos seus lábios. Perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: sem dúvida. Jesus no meio dos religiosos, escribas, fariseus, mestres, sacerdotes. E Jesus disse: sem dúvida, me citarias este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui a tua terra. Tudo aquilo que ouviste, que ouvimos ter acontecido em Cafarnaum. E continuou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria ou em sua própria terra. Na verdade vos digo, olha Jesus dizendo para os religiosos da época. Jesus disse: havia em Israel, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a terra. Lucas 4:25. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Elias não foi enviado. Jesus está falando aos doutores, aos escribas e fariseus que lhe deram a oportunidade para falar na sinagoga. Aos doutores. Aí ele diz: Elias não foi enviado a nenhuma delas, nenhuma das viúvas de Israel.
Tem muitas pessoas que querem a salvação só para si, querem a santidade só para si, querem o céu só para si, querem a igreja só para si. Mas não é isso que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, veio revelar para todos nós. Deus quer que nós venhamos a melhorar a nossa fé e não ficar preso em quatro paredes, em festividades, dentro de templos, jejuando e consagrando e não tendo amor. Observa aí. Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Uma viúva gentílica, estrangeira. Deus não fez questão de olhar para as viúvas de Israel, mas foi atrás, enviou Elias para ir atrás de uma viúva estrangeira, gentílica, provando que não existe, louvado seja Deus, prediletos para Deus, a raça predileta, Israel. Mas aqui Jesus queria dizer que o amor de Deus não abrange somente aqueles que servem a Deus, mas também aqueles que não servem a Deus. A viúva da região de Sidom. Aí ele continua: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e a nenhum deles Eliseu foi enviado para que ele fosse purificado, a não ser o Ciro, o general da Síria, chamado Naamã. Então vocês começam a observar que o amor de Deus não é só para aquele povo exclusivo, aquele povo que veste terno e gravata, que está todo dia cantando no coral. Existe aqui no mundo, aqui fora, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão na farra, que Deus também os ama. E Deus quer enviar um Elias, um profeta Eliseu, não nesta congregação de privilegiados, mas sim a esses que estão lá fora, porque Deus é amor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus, ele é o fim da lei. Ele não veio bajular os doutores, os escribas e fariseus. Sim, veio reprovar as suas ações, porque estavam preocupados com as vossas posições e não com o seu semelhante, o seu próximo. Muito bem, vamos continuar aqui. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 5, livro histórico de Mateus, porque a Bíblia, ela é um livro histórico. Já se cumpriu todas as profecias, e é um livro histórico que se cumpriu todas as profecias de Gênesis e Apocalipse, foi para Israel. E nós estamos aqui lendo a palavra da Bíblia, desse livro histórico de Mateus capítulo 5, verso 23 ao 25. Portanto, presta atenção aí, meu querido. Você que gosta de apontar o seu dedo para a pessoa A, para a pessoa B.
e não entendeu esse texto ainda, está bem claro, olha. Portanto, é Jesus, ensinamento de Jesus, mandamento de Jesus. Não seja inimigo da cruz. Não seja inimigo da cruz, mas obedeça essas palavras e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, no templo, o templo estava em pé, então tinha que levar no altar, no templo, a oferta. E aí te lembrares que teu irmão tenha alguma coisa contra ti, você que está aí profetizando, brigado com a sua mãe, você que está profetizando aí, brigado com seu pai, odeia seu irmão e está pregando. Que evangelho é esse que você está vivendo? Você está vivendo o evangelho de fariseu, de hipócrita. Você tem que deixar a sua oferta, nem ofertar você pode. Você tem que simplesmente ter amor na tua vida, perdoar a ofensa daqueles que te ofenderam, e aí sim, você vem e oferta como está escrito. Deixa a tua oferta diante do altar, vai. Primeiro reconcilia com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário. Tá vendo? É o ensinamento de Jesus, mas ninguém quer aprender isso. As pessoas querem fazer campanha para derrotar o inimigo. E o inimigo é você mesmo, de si mesmo. Você é o próprio inimigo seu. Então aprenda de Jesus Cristo a essência do amor de Deus. Muito bem. Sem demora com o teu adversário enquanto está com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e te recolha à prisão. Jesus estava falando com o povo judeu, que não amava o seu semelhante, o seu próximo. Não adianta pregar e não viver, tem que viver este evangelho. Louvado seja Deus. Não é um evangelho de posição, não é um evangelho que você recebe cargos na igreja e pensa que você é superior aos demais, passa perto do irmão como um fariseu, o evangelho de fariseu, passa perto do irmão e não o cumprimenta como se fosse Deus. E o próprio Jesus ensinou aos discípulos. Eles disseram: mestre, qual de nós vai ser o maior no reino de Deus? Jesus pega uma criança. Está entendendo o ensinamento de Jesus, meu irmão, minha irmã? Jesus quer que você venha amar o seu semelhante, o seu próximo como a ti mesmo. Venha amar o seu inimigo. É difícil, mas isso é evangelho. Larga a mão de ter a língua grande, de profetizar mentiras, mas profetiza essas palavras que eu estou profetizando hoje aqui. As palavras de Jesus. Não seja inimiga ou inimigo da cruz. Pregue a salvação de Cristo Jesus na cruz do Calvário e você vai ver que almas virão. Mas louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que texto lindo e maravilhoso. Vamos continuar aqui. Muito bem. Que coisa tremenda, né? Esses dois textos da palavra de Deus. O primeiro foi aonde Jesus fala da viúva, depois fala de Naamã. Lá no capítulo 4 de Lucas, 25 ao 30. Depois nós pegamos aqui Mateus 5, 23 até o 25, né?
para a nossa meditação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos imaginar que você tenha revelações. Deus te revela, né? Por intermédio de sonhos e tantas outras coisas. Depois que você foi batizado, sempre você foi dizimista, sempre fez campanha, toma Santa Ceia, faz votos, vai aos montes, às consagrações, e aí você descobre a verdade, que tudo isso são costumes da lei para o povo de Israel antigo, porque não existe mais tempo. Mas vamos lá, vamos aqui não perder muito tempo, porque a hora é escassa e o tempo vai embora. Mas o fim da lei é Cristo. É por isso que quando Jesus ele vai para o Poço de Jacó, no capítulo 4 de João, o livro histórico de João, ele vai lá e manda os discípulos ir comprar comida na cidade, comprar pão, enquanto ele fica esperando naquele poço a mulher samaritana, uma mulher desprezada na sua comunidade, uma mulher desprezada, não podia, porque era samaritana, não podia entrar no templo, como os publicanos também não podiam entrar no templo. Essa religião era exclusiva somente para judeus. Então a Páscoa, você que é gentil, estrangeiro, não podia participar, a não ser que você viesse e circuncidasse, fizesse essa cerimônia da circuncisão, para poder participar da Páscoa e não de todas as coisas em Israel ou na religião judaica. Mas essa mulher, ela encontra Jesus no poço. Jesus foi e revelou-se a ela, a única pessoa que Jesus revelou-se como Messias. E ele prometeu a ela, está escrito, que não era nem no monte, Jesus disse, e nem no templo em Jerusalém o lugar que se deve adorar ou que se devia adorar. Não é nem nos montes e nem em Jerusalém que se deve adorar, porque Deus é Espírito. Importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. E a partir daquele momento, isto entrou em vigor. Jesus prometeu para ela. Ela tinha vontade de ir lá. É por isso que ela falou daquele jeito com ele: sendo tu judeu, me pede a mim, uma mulher samaritana, de beber? Aí Jesus disse: se você soubesse quem sou eu, quem é que te pede água, você lhe daria, e ele te daria água viva, água da vida. Então Jesus começa a ter um diálogo com ela, um diálogo de amor para com o próximo, para com os rejeitados. Então você começa a observar o amor, o exemplo do amor de Cristo. Louvado seja Deus. A mulher pecadora, no capítulo de número 7 de Lucas, 47 em diante, nós encontramos Simão, o curtidor, convida Jesus para um jantar na sua casa, mas quando Jesus está sentado na mesa, entra uma mulher naquela casa e cai nos pés de Jesus e começa a chorar nos pés de Jesus.
chorar nos pés de Jesus, molhando os pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com lágrimas e enxugando com os cabelos. E os convidados que estavam ali à mesa começaram a reparar aquilo e disseram: ah, se ele soubesse quem é essa mulher que toca nele. Era uma prostituta. Está entendendo o que é evangelho, irmão? Evangelho não é você ir atrás desse pastor de carrão, desse irmão de carrão, não. É lá, aqueles que estão lá fora no mundo. Enche essa igreja de pessoas bêbadas, drogadas, prega o evangelho verdadeiro para elas e você vai ver a glória de Deus, porque evangelho de fariseu é eu trazer para dentro de um salão, que mais tarde pode virar uma boate, né? Porque aí não é igreja, a igreja somos nós. Então não existe desigrejado. Existe sim igrejas que são salão alugados, que depois vira boate, porque não pagam aluguel e o dono do salão perde o salão e aluga para uma boate, um salão de baile, enfim. Antigamente era igreja, agora não é mais igreja. Então a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então tá aí, que coisa tremenda. Então, esta mulher lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Aí Jesus disse sobre o amor. Aí ele disse para Simão: eu vim na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. E esta mulher não deixa de lavar os meus pés com lágrimas e enxugar com os cabelos. Agora eu te pergunto, quem tem mais amor? Quem mais amou? Foi aquele que não fez questão de mim? Ou ela que não para de lavar os meus pés com lágrimas e enxugar com os cabelos? Então a ela é dado mais amor, porque ela mais amou. É por isso que você não entendeu o evangelho ainda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu melhor, o seu filho. E o seu filho veio obedecer à vontade de Deus para salvar os perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Deus não estendeu só a salvação para Israel ali, mas ele estendeu também para outras nações. Então você começa a observar, depois desse texto aí, nós temos aqui também Tomé, outro exemplo de amor, capítulo 11 do livro histórico de João, verso 16, aonde quando Marta e Maria começam a chorar porque Lázaro estava morto, Tomé diz: vamos ali e morreremos com ele. Era um amor, o amor aos irmãos, ao próximo. Então, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, ele é o fim da lei. Quer ver? Romanos capítulo 10, vamos lá para Romanos capítulo 10, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, verso de número 4. Olha só o que está escrito aí. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Está entendendo aí, irmão? Capítulo 5 agora, verso 17. Se pela ofensa de um a morte imperou, pela ofensa de Adão, a morte imperou por meio dele, muito mais agora os que recebem a abundância da graça, está vendo a graça? E o dom da justiça reinarão em vida. Eu estou reinando em vida.
porque eu compreendi o Evangelho. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Porque assim como de uma só ofensa veio a condenação a todos os homens, assim também de um só ato de justiça, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, resultou a justificação que traz vida a todos os homens. Então, se o pecado, se a morte reinou por intermédio de Adão, pela sua desobediência, e atingiu todos os homens, agora, pelo um ato de justiça do único homem chamado Jesus Cristo, resulta agora em justiça e traz vida a todos os homens. Então tá aí, meu querido, ama o seu próximo como a ti mesmo, ama o seu inimigo como a ti mesmo, faça coisas boas e aí você estará obedecendo à vontade de Deus e sendo abençoado. Graças a Deus. Que coisa tremenda, irmão. É a palavra de Deus. Pena que a hora já se foi, né? Louvado seja Deus. Vou deixar o último versículo aqui. Eu acho que ainda dá tempo. Filipenses, capítulo de número 3, verso 18. Olha o que está escrito aí. Pois muitos andam como inimigo da cruz de Cristo, do qual eu repetidas vezes vos dizia, ainda com lágrimas tenho dito. Olha aí a palavra do Senhor. Muitos são inimigos da cruz. Não seja inimigo da cruz, ame o seu próximo, obedeça os mandamentos de Jesus e você viverá em novidade de vida. Deus abençoa, fiquem na paz do Senhor, graças a Deus.